Fala pessoal, tudo bem? Nessa aula vamos criar um projeto utilizando a infraestrutura que você vai aprender a criar para poder programar no teu celular com um ambiente quase similar a um desktop. Este projeto ele vai envolver uma série de conhecimentos interessantes, como configuração de ambiente, a parte do HTML e CSS, vamos consumir APIs e também utilizar a linguagem Python. Os tópicos dessa aula, vamos tratar da apresentação, que é o que você está vendo aqui. Depois teremos a parte do front-end, a parte do back-end e a conclusão do projeto. O escopo desse projeto é como criar um site simples que atualize a cada minuto com as informações da API do IBGE relacionado às projeções da população brasileira. Então criaremos uma página HTML com estilização CSS e lá no meio vai ter um elemento que vai ser atualizado através do script em back-end. Essa é a estrutura básica de organização do nosso treinamento. Então na parte inicial temos o planejamento, que foi a definição dos arquivos, do tipo de linguagem que vai ser utilizado. Depois a parte de arquitetura, que é o desenvolvimento em si, criando a estrutura. Depois teremos a parte do front-end, que é a escrita do código HTML e CSS. E aí no meio disso vamos fazer a publicação utilizando Git e GitHub. No final teremos a parte dos scripts, que é o back-end que vai fornecer a requisição das informações da API e vai processar isso atualizando o nosso script em HTML. E por fim, finalizaremos com a conclusão. Basicamente esse é o fluxograma do nosso desenvolvimento. A primeira parte que nós vamos fazer é criar a arquitetura, mas para isso eu gostaria de mostrar uma demo de um projeto já em funcionamento para que você entenda o que vai ser feito. Então vamos colocar a mão na massa, vamos abrir o Termux, vamos limpar aqui a tela. Eu vou executar um script aqui, tá? Em Python, que é o script que nós vamos aprender a fazer. Vai estar em HTML, na pasta de scripts, é esse cara aqui. Só que aqui na frente eu vou passar um tempo. Esse time é 30 segundos, é o tempo em que o site deve ser atualizado, tá? Então eu posso passar aqui 10 segundos. De 10 em 10 segundos ele vai atualizar o site. Eu vou dar um Enter, você vai perceber que ele vai atualizar. Aqui ele já está fazendo a atualização, fazendo a requisição da API e principalmente fazendo o commit e o push, que é a atualização do Git lá no GitHub. Tá? Então, ó, daqui a 10 segundos ele está executando novamente e isso ele vai fazendo, atualizando a página e fazendo a publicação lá no GitHub. Vou esperar mais um pouquinho, só para que ele faça uma outra, e aí você vai perceber onde isso vai afetar. Pronto, ele está fazendo e está fazendo as atualizações do Git. Agora vamos vir aqui ó, no Google. Essa é a página que nós vamos criar, certo? Esse número que está aí é o número da projeção que está sendo trazido da API. Ó. Ele executou novamente, ó, apareceu aí a mensagem. Se eu atualizar aqui, ó, você vai perceber que a informação vai atualizar, tá vendo? E aí ele vai fazendo isso. Como tem um delay em relação à publicação do Git quando faz push para o GitHub, geralmente demora na faixa de 1 minuto. Tá? Eu vou atualizar aqui, ó. Ele não atualizou ainda, mas geralmente demora esse tempo, tá? Então, ele atualizou novamente de 10 em 10 segundos. E aí eu posso definir de minuto em minuto, enfim. Dá pra gente fazer isso, ó. Eu vou tentar atualizar novamente. No exemplo desse site, eu fiz com Shell Script, mas poderia ser com JavaScript e Node, que ele já fazia atualização em tempo real. Mas aqui como é uma página estática, então eu decidi fazer dessa forma só como questão de exemplos, tá? Nas próximas aulas a gente utiliza Node e JavaScript para que fique mais intuitivo, ó. Por enquanto ele não atualizou, mas beleza. Daqui a pouco você vai ver, eu volto aqui, você vai notar que as informações já vão estar atualizadas, tá certo? Perfeito. Vamos voltar agora aqui no site. Ó, tá vendo? Ele está atualizando. Eu vou dar um Ctrl C para interromper esse processo. Então você percebe que no final do processo basta chamar um script que ele vai fazer a atualização.
Agora sim, vamos para a parte de criar a arquitetura. Como é que vai funcionar? A arquitetura ela vai ter a raiz do projeto e aí ela vai ter o arquivo index.html na raiz e o arquivo de estilização, que é o arquivo style.css. Depois teremos uma pasta que não vamos utilizar ela por enquanto, mas eu já vou criar, que é a pasta data com o arquivo txt chamado de log. E aí teremos uma outra pasta que é a pasta de scripts. Essa pasta terá um arquivo chamado exec-proc.py e um arquivo chamado workupdate.bash. Teremos esses dois arquivos. Futuramente nós podemos substituir isso por um arquivo JavaScript, tá? Mas por enquanto vamos deixar assim a nível só de conhecimento para aprendermos outras abordagens, tá certo? Então vamos colocar a mão na massa, certo? Vamos acessar a pasta season e a pasta HTML. Vamos dar um clear. Vamos chamar o nosso projeto. Vou criar uma pasta aqui de Done. Vamos acessar aqui a pasta e vamos começar a criar o primeiro arquivo, que é o arquivo index.html. Então, index.html. Vamos criar o nosso arquivo de estilização, style.css. Vamos criar uma pasta chamada de data e outra pasta chamada de scripts. Dá um clear aqui. Dentro da pasta data, vamos criar o arquivo data, na verdade é log.txt. E dentro da pasta script, vamos criar o arquivo exec-proc.py. E mesma coisa aqui para o arquivo worker-updated.bash. Perfeito. Dá um clear. Se nós viermos aqui e damos um ls-r, essa é a estrutura do nosso projeto. Duas pastas, dois arquivos na raiz e dentro de cada pasta os seus arquivos correlacionados. Pronto, com isso nós finalizamos a construção da arquitetura, tá certo? Agora nós vamos trabalhar com a questão do front-end e aí vamos criar o nosso primeiro arquivo, que é o código HTML. A estrutura que você vai ver aqui, você vai aprender nas próximas aulas lá do módulo de Vim e de Termux. Então essa aula já está sendo preparada para que você tenha o mesmo ambiente que eu estou utilizando aqui. Então vamos acessar o arquivo index.html. Vou diminuir um pouco o tamanho. Perfeito. Do lado esquerdo nós temos a árvore da arquitetura do nosso projeto e aqui nós podemos iniciar a construção. E aqui vamos construir primeiro o arquivo doctype. Dando um enter, você já percebe que já temos aqui a possibilidade de utilizar o IntelliSense, a estrutura HTML. Aqui dentro do HTML, vamos construir os escopos principais, que é a parte do header. E aqui é a parte do body. Perfeito. Fechando aqui, ele já faz o auto-fechamento para a gente. Aqui vamos definir a tag meta, o tipo char7, que vai ser do tipo UTF-8. Perfeito. ASCII, ele cria uma nova linha embaixo. Depois, aqui ele não fechou, Enter. Aqui vamos chamar a tag title e vamos passar o título do projeto, certo? Nesse caso, Done Proj. ASCII. Criou aqui, eu vou criar aqui, ASCII. Aqui vamos chamar uma tag chamada de link, porque ela vai fazer referência ao arquivo de estilização, tá? Então aqui, style sheets. E aqui na frente vamos passar a referência, href. A referência vai estar onde? Vai estar aqui na raiz do nosso projeto, que é o arquivo style.css. Então, vou colocar aqui, style.css. Ele vai fazer referência aos estilos que tiver nesse arquivo. Vamos fechar. Perfeito. Aqui agora eu vou dar continuidade à codificação, porque o que você vai ver aqui nós iremos aprender nas próximas aulas de HTML, tá certo? Então a gente já volta.
Aqui do lado, ó, eu vou fechar essa janela para ganharmos mais espaço. Depois a gente abre ela novamente, tá? Com isso, nós finalizamos aqui a parte da criação do HTML, certo? Eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou dar um ESC 2 pontos, vamos abrir aqui, eu vou abrir aqui a janela do Explorer. Aqui em cima eu vou clicar dentro do arquivo e vou chamar aqui um terminal, porque já vamos fazer aqui um tipo de configuração, porque aqui já vamos criar o versionamento desse projeto, tá? Então vamos dar um git init, perfeito, vamos limpar, vamos dar um git config global user.name, chamar de g season, enter, e vamos configurar o e-mail season@email.com. Perfeito. Vamos dar um git status. Esses são os arquivos que tem para fazer o commit. Então vamos fazer assim, ó, git add, vou adicionar todo mundo. E agora vamos dar um git commit, só ver aqui, git status, perfeito, git commit "-m", vamos fazer agora o primeiro commit inicial, perfeito, pronto, a primeira etapa já foi concluída, certo? Clear, vou dar um exit aqui desse terminal. O que vamos fazer agora é a codificação do script CSS. Então eu vou abrir ele com a letra S, ele vai abrir do lado do arquivo CSS, ele vai abrir do lado do arquivo HTML, tá certo? Eu vou fechar esse arquivo HTML, dar um WQ, e vou trabalhar só com o CSS aqui por enquanto. Apertar a letra I para entrar no modo de inserção, as configurações básicas aqui de definição. Então vamos chamar aqui essa primeira configuração, definir como 0. Na sequência, vamos chamar a margem, também vamos definir como 0, ASCII, e aqui o box size, perfeito, border box. Pronto, essas são as configurações básicas e vamos continuar fazendo para as demais. Eu vou adiantando aqui a codificação, tá? E quando eu finalizar, a gente já continua com os demais arquivos. Pronto, pessoal, finalizamos aqui o nosso arquivo .css que vai estilizar a nossa página, tá certo? Então, com isso a gente conclui a configuração do CSS. Para garantir aqui sempre, né, dar um W, né, para salvar, se você quiser sair também, nesse caso não vai ser necessário. E aí, mesma coisa, vamos chamar o terminal, dar um git status, está ali o arquivo que foi modificado, dá um clear. Eu vou fechar esse arquivo aqui. Eu vou fazer o seguinte aqui antes, tá? Então ESC 2 pontos WQ para sair, ESC 2 pontos. Aqui do terminal eu vou sair, dar um exit. E aqui do browser também eu vou sair. Pronto. Agora dá um git status, perfeito. Dá um git add ponto, git commit "-m, adiciona arquivo CSS. Perfeito. Clear, git status, não tem mais nada. Então com isso a gente conclui as configurações da parte do front-end, tá certo? Então a partir desse momento agora nós vamos fazer a configuração para publicarmos o projeto lá no GitHub. Então vamos dar um gh auto login. Aqui ele pergunta se vai ser através do servidor ou através do github normal.com. Aqui sim.
permitir. Aqui vai ser HTTPS, vai ser login através do browser. Esse número que está ali eu já vou copiar, vou pegar uma caneta aqui. Toda vez eu esqueço, vamos anotar aqui. 51-6B-64-F7. Aqui ele vai pedir permissão para abrir. Vamos apertar um Enter. Aqui ele vai solicitar que façamos a entrada daqueles valores. CB 64F7. Vamos continuar. Aqui você vai autorizar. Vai solicitar a senha. Você confirma a senha e ele vai autorizar aqui. Deu tudo certinho. E aí você nota que o processo foi configurado. Agora eu posso dar um GH. Eu vou primeiro limpar aqui para não confundir. GH repo create. Vamos dar um enter. Aqui ele pergunta se você quer criar um novo repositório ou fazer um push de um repositório existente. Nesse caso tem que ser essa opção. Então vamos dar um enter. O path do diretório é esse mesmo? Eu estou na raiz? Sim. Então eu vou deixar como está. O nome do repositório pode deixar esse. Descrição pode deixar essa daqui. O tipo de visibilidade, nesse caso tem que ser public, para fazermos a publicação da página. Sim. Aguardar um pouquinho. Sim, eu vou adicionar. Aqui também eu vou deixar como está. E aqui eu vou dar um yes. Como você pode notar, o site foi publicado. Agora vamos vir lá no nosso GitHub. Vamos vir aqui, ó, gSeason. Vamos vir em repositórios. Você vai notar que está aqui, ó, o projeto Done. Há 32 segundos ele foi feito um update aqui. Vamos abrir o projeto. Vamos abrir aqui o repositório. Vamos visualizar os códigos. Está ali, ó, os códigos HTML, CSS e assim sucessivamente. O que vamos fazer agora é vir aqui em Settings, em Pages. E aqui em Pages, em Branches, você vai selecionar a Branch Master e vai clicar em Salvar. Aqui vai demorar um pouco, tá? Se você vir aqui em Actions, você vai perceber que tem um processo aqui sendo executado. Então, você acompanha aqui, que assim que ele concluir isso aqui, você vai poder acessar o site. Então, só aguarda ele concluir esse processo. Demora um pouquinho, questão de menos de 1 minuto, até 1 minuto. Assim que isso aqui concluir, você já vai conseguir acessar o link da tua página. Então, isso é bacana porque você consegue criar páginas simples, estáticas, através do GitHub, com o teu celular. E aí você vai perceber que já foi concluído aqui, ó. Se nós viermos agora em Settings, novamente, lá nas páginas, em Pages, tu vai notar que o link do teu projeto vai estar aqui. Cadê? Vou vir aqui em Settings, Pages, e está aqui, ó, o link do teu site. Está aqui o link do site. Visualizar site. Você pode até copiar ele se você quiser. Copiar link. Vou abrir ele por esse botão. E perfeito, pessoal, está funcionando aqui, ó. Só o botão ali que não pegou as configurações CSS. Aí eu vou lá no código e faço a alteração depois, tá certo? Mas a princípio está funcionando. Agora a próxima etapa, que vai ser lá na parte do back-end, nós vamos configurar para atualizar esse valor aqui com a requisição lá da API do IBGE, tá? Então nós temos que automatizar isso aqui agora. E eu tenho que resolver essa questão aqui do botão. Aí depois eu resolvo isso aí. Pronto. O site está ok, está publicado. Aqui, ó, vou dar um clear. ls, esses são os arquivos. Eu vou criar aqui um arquivo temporário aqui, tá? Só para gravar a URL. Eu vou chamar ele de temp.txt. Dá um enter aqui. Vim temp.txt. Aqui eu vou dar um paste. E esse é o link do projeto, tá? Eu vou fechar essa janela aqui.
E esse é o link da página que nós criamos. Perfeito, ESC2.wq. Com essa etapa nós concluímos a publicação. O site já está ok, já está publicado. Depois eu só tenho que corrigir ali o CSS. Eu acho que eu escrevi alguma coisa errada, mas tudo bem. Então agora vamos para a próxima etapa. Pessoal, nesse momento eu estou regravando só esse módulo onde vamos desenvolver o script em Bash relacionado à parte do work update. Eu acabei gravando esse módulo e não gravou, porque eu gravei por pedaços, então irá ter algumas divergências em relação aos valores lá do site, tá? Mas fica tranquilo porque não vai mudar nada. Então concluímos a parte de publicação e de construção do front-end da nossa aplicação. O que vamos fazer agora é mexer com o back-end. Então vamos automatizar, criar o processo de requisição, consumir a API, processar as informações e atualizar o HTML. Para isso nós vamos utilizar o curl para fazer a requisição de forma simples, o JQ para processar a saída JSON e trazer apenas o resultado que nós queremos. Depois vamos utilizar o sed para processar e manipular o arquivo HTML e fazer as alterações em um ponto específico do documento, e também vamos utilizar o Git para fazer a automação de publicação. Vamos abrir o Termux. Eu vou virar aqui um pouco. Eu vou dar um clear. Estava certinho a linha de treinamento, mas acabou tendo esse problema. Eu vou tirar essa barra aqui. CD na pasta season, HTML, projeto done. Vamos dar um clear. ls, perfeito. Vamos dar um vim na pasta script e no arquivo worker update. Dando um enter, vai abrir essa estrutura e vamos iniciar aqui a construção do nosso script. Vamos apertar a letra I. Primeiro de tudo, vamos construir a nossa shebang na pasta usr, na pasta bin, a função env, e aqui o interpretador vai ser bash. Enter. Por padrão, eu sempre costumo criar a função main, function main. Vamos fechar. Aqui ele não está fazendo o destaque de sintaxe, tá? Eu vou fazer assim, ó, dá um wq, só vai sair. Aqui damos um q. Vou abrir novamente. Agora sim, ele pegou o destaque de sintaxe. Se você olhar atrás do 5, tem dois sinais. Ele está mostrando que tem um erro. Esse é o linter funcionando. Ele está falando que, ó, você tem uma função que foi criada, mas não tem nada dentro dela. Então você precisa colocar alguma coisa. Por enquanto eu não vou colocar nada, tá? Então vamos construir aqui uma outra função, function. Vamos chamar ela de get projeção. Perfeito. Ou podemos chamar de request API, tanto faz. Essa função ela vai executar o processo de obter as informações da API. Só que para isso, vamos entender e conhecer a API. E aqui você vai colocar API e BGE. Por padrão, é essa última aqui. Projeções. Essa API, aqui vai ter algumas informações. Aqui você vai precisar, é esse link aqui, ó, de exemplo, com BR no final. Vamos copiar texto do link, que é a projeção relacionada ao Brasil. Vamos vir aqui, ó. Perfeito. Eu copiei, só que eu vou fazer o seguinte aqui, vou diminuir um pouco. Aqui no documento, tá? Eu vou dar um shift, 2 pontos. Opa, dá um ESC aqui, acabei colocando errado. E ESC, shift, 2 pontos. Eu vou abrir um terminal ali em cima para fazer as alterações por aqui, tá? Vamos entender como é que vai funcionar essa API. Eu vou dar um curl aqui, tá? CURL, passar aqui uma requisição do tipo get e vou passar aquela API ali, ó, dar um paste. Vamos dar um enter e você vai perceber que ele vai processar e vai trazer as informações. Perfeito. Só que tá meio confuso ali de entender. Então eu vou dar um clear. Para isso vamos utilizar uma segunda ferramenta. Vamos chamar um subshell e vamos dar um JQ. Colocar aqui ponto. Agora você vai perceber que a saída vai ficar mais legível.
Perfeito. A informação que nós queremos está ali, ó, dentro de projeções, depois tem população e o valor. Sabendo disso, o que eu vou fazer? Eu vou limpar aqui, ó, projeção população. Então eu vou pegar aqui, ó, no meu JQ, colocar um ponto, passar projecão ponto populacão. Vou dar um enter, se tiver certinho ali, ó, ele trouxe o resultado que eu preciso. Não sei se você consegue perceber. Está aí, ó. É isso que eu preciso, só. Então eu vou dar um clear. E aqui, ó, eu vou copiar esse comando. Eu já vou precisar dele para não digitar novamente. Então, vou dar um copy. Vai dar um problema lá na hora de copiar, depois eu arrumo. Então vamos copiar ele, tá? Porque nós vamos precisar dele aqui dentro dessa função getProjeção. Ele vai executar ali, perfeito. Eu vou dar um exit aqui. Aqui dentro da função, eu vou apertar a letra I para entrar no modo de inserção. A gente vai começar a fazer o seguinte. Vamos declarar uma variável, passá-la do tipo local. Ela vai ser chamada de value. Essa variável, ela vai receber o resultado de quê? Da nossa função, da nossa instrução que nós criamos lá. Lembra que eu falei que ia desconfigurar aqui? Eu vou ter que arrumar aqui, ó. Só dá uma conferida, projeções, população. Se tiver erro, depois a gente sabe na hora de executar. Projeção, população. Só dá uma conferida aqui se está certo. Depois você para e dá uma olhada no link se está certinho, beleza? Pronto. Tá ok? Dá um ESC O para ele colocar uma nova linha. E aqui, ó, eu vou devolver ou jogar esse resultado para alguém que vai consumir essa função. Então aqui vamos passar o value. Perfeito, essa função já vai processar aquilo e vai devolver só o resultado mastigado. Isso aqui já vai ser de grande importância. Agora vamos criar uma outra função, function, que vai ser chamada da seguinte forma: change HTML. Essa função vai ser responsável por alterar o resultado lá dentro do arquivo HTML. Para isso vou criar uma função readLone, somente leitura, se você quiser pode ser opcional isso, tá? E eu vou colocar o file. Aqui ela vai receber o caminho index.html. Eu vou passar o caminho absoluto para não ter problema. HTML, o nosso projeto done barra e aqui o arquivo index.html. Perfeito. Essa variável vai armazenar o caminho do nosso arquivo index.html. Aqui, ó, vou criar uma outra variável chamada de local e ela vai receber um valor. Que valor vai ser esse? Vai ser o valor que vai ser retornado da nossa função getProjeção. Perfeito? Essa variável vai armazenar esse valor, a função processa a informação e devolve e armazena nessa variável. Simples assim. Agora vamos criar uma outra variável, readOnly, local, e essa variável vai receber o nome de command sed. Vai ser esse comando que vai ser responsável por fazer a alteração dentro do arquivo CSS, dentro do arquivo HTML. Só que veja o seguinte, eu vou dar um ESC aqui, $w, e também vou dar um ESC terminal, para poder abrir um terminal e a gente entender qual vai ser a lógica de alteração desse arquivo. Veja só, eu vou dar um grep aqui, vou passar uma expressão regular que vai procurar um valor que vai de 0 a 9 valores numéricos, que vai procurar uma sequência que comece a partir de 3 dígitos até uma quantidade indeterminada. Só que aqui eu tenho que escapar essas chaves aqui, perfeito? Então essa é a expressão, ele vai procurar esse padrão aonde? Dentro do nosso arquivo index.html. Se nós dermos um enter, ele não encontrou nada. Para nós vermos isso, vamos dar um clear aqui. Eu vou dar um bat no nosso arquivo index.html, ver como é que está essa informação aqui dentro. Nós veremos aqui, ó, perfeito. Se você analisar, ó, o resultado aqui em value está vazio, tá certo? Então significa que não tem nenhum valor ali dentro. Então a gente vai primeiro alterar isso aqui. Por isso que ele não encontrou, porque não tem nenhum valor lá dentro. Então vamos lá. E provavelmente aqui eu já encontrei um erro que está acontecendo, porque se ele não encontrar nenhum valor, ele vai substituir por valor, ele vai substituir por nada. E aí eu tenho que criar uma regra que se não tiver valor, ele não atualiza o arquivo. Mas por enquanto vamos deixar assim, só para a gente pegar a parte conceitual. Como você não está fazendo, então é só para você entender a linha de desenvolvimento. Então vamos lá, eu vou dar um Q aqui para sair.
eu vou dar um vim aqui dentro do arquivo index.html. Eu vou alterar só esse arquivo aqui. Eu vou fechar esse browser aqui. Vamos vir aqui dentro do index value, colocar a letra I. Vou colocar aqui qualquer valor, tá? ESC wq para salvar. Vamos dar um clear. Se eu repetir esse comando aqui, ó, você vai notar que agora ele achou, perfeito? Porque ele não estava encontrando nenhum padrão que começasse com uma sequência de 3 dígitos numéricos ou mais, perfeito? Agora pensa o seguinte, o comando sed que nós vamos criar, ele vai funcionar da seguinte forma: ele vai ter que localizar esse padrão e dentro do arquivo ele vai ter que substituir pelo valor que ele encontrou lá da requisição da API. Então vamos lá, eu vou repetir esse comando grep, só que aqui ó, eu vou trocar pelo comando sed, e aqui dentro nós vamos passar o comando, a instrução de substituição. O padrão de consulta vai ficar o mesmo. Ele encontrando isso, ele vai substituir por o quê? Ele vai substituir por um valor que eu vou colocar aqui. Vou colocar qualquer coisa, tá? Vou colocar um valor assim, ó. 2, assim. Perfeito. Eu vou colocar aqui que ele substitua de forma global. Pronto, é isso que ele vai substituir. E qual que vai ser o arquivo? Index.html. Eu vou dar um enter. Se você analisar, é que ele não vai mostrar aqui. Eu vou fechar aqui, depois eu abro novamente. WQ, eu vou fechar esse aqui. Ok. Pronto. Eu vou dar um exit aqui. Vou dar um terminal. Vai dar no mesmo. Então eu vou sair. Deixa eu ver se ele gravou a expressão aqui. Não gravou. Então eu vou ter que repetir do zero aqui. Sed, essa expressão de substituição, index.html. Perfeito. Você vai notar que foi substituído, ó, aquele valor que nós tínhamos colocado de forma manual, tá? Só que da forma que nós estamos fazendo aqui, ó, se lermos o conteúdo de index.html, o valor original permaneceu, tá? Agora, se eu vir aqui e dar um "-i no sed, tu vai perceber que ele não imprimiu nada no console, mas a partir do momento que, deixa eu limpar, a partir do momento que lemos o conteúdo, ele alterou o arquivo aqui, tá certo? Então o parâmetro "-i" é responsável por isso. Então, sabendo que eu consigo fazer esse tipo de alteração, lembrando que nós vamos ter que criar uma validação depois para ele identificar, se não tiver valor, ele permanece o valor atual. Nós vamos agora fazer a configuração lá no nosso script. Vim script, o arquivo work update. Perfeito. Então, aqui ó, dentro do script vamos chamar o sed. Sed, o parâmetro "-i", que é o parâmetro de substituição, e aqui vamos criar a expressão. Vamos chamar a configuração S, né, que é de substituição, e vamos passar a expressão regular. De 0 a 9, vamos escapar essas chaves, uma sequência que vai de 3 até indefinido, escapar o fechamento das chaves. Vamos substituir isso por quê? Aqui nós vamos fazer uma interpolação para poder trabalhar com strings. Então eu vou colocar 2 aspas simples dentro, eu vou colocar uma aspas duplas. Deixa eu fechar aqui, ó, esse padrão. Aqui dentro dessas aspas duplas, nós temos que chamar quem? A nossa variável value, tá? Então é isso que nós vamos fazer. Depois aqui, ó, vamos colocar uma barra e vamos informar que isso é de forma global. Perfeito. Agora eu fecho a aspa simples do sed, tá certo? Então, esse é o procedimento. Aqui eu vou dar um espaço e vou passar mais uma variável que é o arquivo que ele vai alterar. Nesse caso, nós não criamos uma variável chamada file, então é esse cara que ele vai fazer essa alteração, tá certo? Pronto.
Então nesse caso, só recapitulando, esse comando sed vai alterar o arquivo index.html com base na expressão que localiza dentro do arquivo uma sequência numérica que vai de 3 dígitos a mais para garantir que ele não altere as tags HTML que só tem um dígito. Ele encontrando esse padrão, que basicamente é o padrão que tem um número de projeções, ele vai pegar o valor que está armazenado na variável value, que está recebendo lá da função getProject, que está recebendo lá da função getProjeção, que processa a API e devolve o resultado. Ele altera esse valor no arquivo. E aí ele faz essa alteração no arquivo. Basicamente é isso. Agora o que eu vou fazer? Na função main, eu vou chamar esse cara, né? Que é o change HTML. E no finalzinho aqui, eu tenho que lembrar de chamar a função main no final do arquivo, para que ela seja executada. Aparentemente está funcionando, a gente só sabe agora se colocar a mão na massa. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar um shift, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um ESC, vou dar um W para salvar, vou dar um ESC, 2 pontos, vou chamar o terminal. Vamos fazer uma configuração aqui que é dar permissão de execução para o arquivo, chmod mais x, e vamos passar na pasta script do arquivo work update. Perfeito. ls na pasta script, tu vai perceber que está verdinho, ele pode ser executado da seguinte forma: work script barra work update. Vamos dar um enter, ó, ele processou a informação, beleza. Aqui ele trouxe alguma coisa, tá certo? Eu vou dar um vim no arquivo index.html por aqui mesmo e vamos ver o valor que está aqui no arquivo. Vou fechar essa janela. E olha que bacana, aquele valor foi alterado, ó, e ele conseguiu alterar já o documento. Percebe aqui, ó? Muito bom. Ele já conseguiu fazer essa alteração. Isso é muito importante, tá certo? Muito bem, só que isso aqui é uma alteração frágil, né? Como eu falei, se o resultado vier vazio ou der algum problema, ele atualiza com nada. Isso é um problema. Aí eu tenho que modificar a forma de consulta ou de alteração. Então aqui eu vou sair. Aqui eu vou sair, dar um Q. Perfeito. Então ele está alterando. O que eu preciso fazer agora é publicar isso. Então aqui, ó, vamos criar uma outra função, apertar a letra I e vamos chamar essa função function de git update. Perfeito. A primeira coisa que eu vou fazer nesta função é acessar o diretório raiz do projeto. Então aqui vai ser season da pasta html da pasta don barra. Perfeito. É só isso que eu quero. Na sequência nós damos um git add para que ele adicione todas as alterações. Basicamente aqui as alterações vai ser no arquivo index.html. Depois vamos dar um git commit -m e aqui vamos fazer a declaração do commit. Sei lá, altera index HTML com atualização de API. Sei lá, você pode colocar qualquer nome aqui, tá? E no final damos um git push. Cadê aqui? Git push. Perfeito. Para ficar mais fácil e sabermos o momento em que foi atualizado, nós vamos chamar o termux toast para que ele fique mostrando na tela aquele pop-up, tá? Aqui vamos passar o "-c", que ele vai deixar a letra na cor verde. Aqui vamos passar aqui a cor green. E aqui vamos passar o valor, sei lá, foi atualizado ou podemos colocar aqui, ó, site atualizado. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar assim, porque eu vou chamar o valor que foi atualizado, nesse caso da função get projeção. Então aqui eu mostro um pop-up com o nome site atualizado por valor tal. Vamos dar um ESC, 2 pontos W, aqui dá um ESC e abrir o terminal, e lá em cima vamos chamar o script para ver se isso vai rodar. Script work update. Dando um enter.
Olha, tá atualizando. Perfeito, ele rodou, só que ele não mostrou aqui a mensagem nem atualizou o Git, porque eu tenho que chamar ele aqui, né? Ó. Então vamos chamar a função Git lá no main. Por isso que é bom ter a função main, porque ela é a função principal que vai chamar as outras funções. Opa, W, pronto. Agora aqui no terminal eu posso vir e executar. Ele vai processar. Olha, tá fazendo as alterações do arquivo, dando commit, deu push e vai dar um pop-up atualizado e o valor está ali, ó. Eu vou abrir aqui o browser. Se nós viemos aqui e atualizar, olha que bacana, ele já atualizou, tá certo? Então já teve alterações. Então, pessoal, basicamente é isso que essa função vai fazer. Vai pegar, processar a API, depois vai pegar uma função que pega o resultado dessa API e devolve para uma outra função que vai manipular o arquivo index.html, e depois tem uma outra função que pega essa atualização e faz a publicação no GitHub para atualizar o repositório lá no GitHub e também atualizar aqui o nosso site. Perfeito? Agora o próximo script é um script de automação que vai facilitar essa atualização. Vai ser um script em Python, só que depois a gente vai ter que fazer uma validação aqui com relação a essa alteração, porque ele está fazendo de forma aleatória, porque ele está fazendo de forma que está inseguro. Então nós temos que definir aqui uma lógica para que ele só faça alteração se tiver valor de retorno. Se não tiver, ele não altera, porque senão ele vai deixar o valor lá vazio, e aí na nossa expressão regular não vai encontrar nada e ele vai deixar o site desatualizado, tá certo? Então basicamente é isso. Eu vou voltar aqui. Pronto. Então, pessoal, nessa parte agora você viu como criarmos um script que faz todo esse tipo de manipulação, e é bem bacana porque você pode colocar isso não só no desenvolvimento com HTML, mas também com outras questões, tá certo? Então, se tiver alguma dúvida, você pode deixar aí na descrição que eu vou tentar te ajudar, tudo bem? Se você também não conseguir. Esse repositório eu vou deixar ele no GitHub, e agora a próxima etapa é criarmos o arquivo de automação com Python, tá certo? Então, continuamos na próxima etapa. Está funcionando, porém, para fazermos a atualização, é necessário fazer a execução do script. E nós temos que encontrar um meio dele ficar fazendo isso enquanto nós vamos utilizando o celular normalmente. E é esse processo que nós vamos fazer aqui. Eu vou voltar aqui no script. Eu vou fechar aqui. Esse terminal eu vou sair. Aqui, ó, na parte dos arquivos, na parte em scripts, eu vou abrir esse arquivo exec.python. Eu vou abrir esse arquivo de Python aqui, tá certo? Então agora vamos codificar esse script para que ele fique atualizando a página em determinado tempo. Apertar a letra I para entrar no modo de inserção. Então vamos fazer algumas importações de recursos aqui. Vamos dar um import, um time, ele vai fazer o controle de tempo para nós. Vamos dar um import aqui no OS, que vai executar um comando específico, e dar um import aqui em sys, porque ele vai pegar um valor que nós quisermos passar na linha de comando em relacionado ao tempo. Eu quero que ele atualize a cada 30 segundos, 1 minuto, etc. Tá? Então vai ser responsável por isso. Vamos criar uma função def work, que vamos chamar de update. A primeira coisa, vamos criar uma variável chamada de time update. Essa função, eu vou fechar essa janela aqui, ESC dois pontos wq. Perfeito. Essa função aqui, ela vai receber um valor que venha lá do console, tá? Então, vai ser igual a int. Eu vou converter a string para o inteiro. Aqui dentro vamos dar um sys e chamar uma função chamada de argv. Aqui dentro eu quero o parâmetro no índice 1, porque o parâmetro no índice 0 é o próprio nome do arquivo que está sendo executado. Então vai ser dessa forma. Perfeito. Essa função vai armazenar o valor que eu passar no terminal. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar um laço while true, ele vai ficar rodando
até encerrar o processo. Aqui eu vou chamar a classe OS e um método chamado de System. Aqui dentro eu vou executar um comando. Que comando vai ser esse? Vai ser o script que nós criamos lá dentro do projeto, que é o script que está ali, ó, work.update, tá? Então é esse script que eu quero que ele execute em um determinado tempo. html/done/scripts/ esse arquivo aqui, ó. Perfeito? Pronto. Agora vamos dar um time e eu vou especificar o tempo que eu quero que ele fique executando isso. Sleep, o tempo vai vir da nossa variável time. Perfeito, terminamos. E aqui no finalzinho, ó, o que eu faço? Eu chamo a nossa função work_update. Esse é o script Python que vai fazer o processo para nós. Se eu der aqui um ESC W para salvar, ESC para abrir o terminal, eu vou dar um chmod para dar permissão de execução para esse arquivo, mais x na pasta scripts do arquivo exec.python. Se eu vier aqui agora e dar um Python e chamar esse arquivo script exec.python, aqui na frente eu tenho que passar o parâmetro. Eu vou passar que ele fique fazendo a atualização de 15 em 15 segundos. Eu vou dar um enter. Olha, ele está executando, está fazendo alteração lá no site, publicou. Aí ele vai aguardar 15 segundos e vai executar o processo novamente. Você vai notar que ele parou o console, mas não fechou. Ele está aguardando alguma instrução, que é justamente o while true. Ele vai ficar executando isso infinitamente até que seja encerrado aqui o processo. Ó, executou novamente depois de 15 segundos. Não teve commit, se tiver ele vai fazer alteração. E aí ele vai ficar fazendo isso até eu encerrar aqui o termux. Se eu fechar o terminal, ele para o processo. A gente depois tem que encontrar uma forma de que, caso você precise, enquanto o celular estiver ligado, ou na hora que eu ligar o celular, ele inicie esse processo. E é aquilo que eu falei, é através dos daemons, os serviços. E aí eu vou encontrar um jeito de fazer com Python, porque eu só olhei por cima. Na verdade eu não finalizei. Mas vamos ver aqui, ó, no nosso site. Vamos atualizar. O valor que estava lá anteriormente era esse. Se eu atualizar, bora ver se teve alteração. Por enquanto, nenhuma, tá? E ele vai ficar fazendo isso, pessoal, durante o tempo que for necessário aqui, tá certo? Eu vou aguardar um tempinho aqui para ver se teve alguma nova alteração. Olha aí, pessoal, agora atualizou para 481 e aí vai sendo atualizado enquanto o site for publicando lá, tá bom? Então, pessoal, nessa aula a gente conclui o processo, tá? Ó, ele tá trabalhando ali. Então, fizemos aqui o processo de planejamento, quais linguagens nós iríamos utilizar. Nesse caso, preferimos por Bash e Python para o back-end, para a parte front-end HTML e CSS puro. E aí fizemos essa configuração, criamos a estrutura, a arquitetura e está funcionando. É amador, né? Mas funciona. Não é a forma ideal. Nesse caso, eu teria que utilizar, para esse cenário aqui, JavaScript para ficar fazendo essa atualização, mas como estamos trabalhando com o cenário back-end, o meu próprio celular está sendo o servidor e está fazendo esse processo todo aí, tá certo? Então, essa é uma forma que você vai aprender a trabalhar com o terminal e trabalhar com essa infraestrutura relacionada a telas, a IntelliSense. Lembrando que nós vamos configurar o Vim. Você vai aprender do zero como configurar, colocar todos esses recursos para que você tenha na mão uma ferramenta que você pode utilizar para programar da mesma forma que você utiliza no computador, com eficiência e produtividade. Tudo bem? Então, nessa aula, pessoal, eu fico por aqui. Se você tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, provavelmente você vai ter em relação à execução da solicitação curl da API, ele vai dar permissão negada, no meu caso deu. Se você tiver essa dificuldade, você posta aí nos comentários que eu vou fazer um vídeo de como corrigir isso. Eu já fiz no meu celular e isso aí vai vir em aulas posteriores, mas nós temos que fazer alguma configuração para dar permissão de execução com relação ao SSL. E aí no meu caso nem funcionou com o arquivo em Python, nem com a solicitação em curl. Mas isso aí é posteriormente que nós vamos fazer isso. Aqui é só uma aula de demonstração, porque o teu ambiente no momento, ele
não está configurado nesse formato. Mas na aula que vai sair posteriormente, você vai aprender a configurar o ambiente e deixar igualzinho o que eu estou deixando aqui, tudo bem? Então é isso, eu agradeço pela tua atenção, fica com Deus, um forte abraço, fui!